Fala, galerinha, beleza? Nossa, já comecei gritando, até eu me assustei com o barulho que saiu da minha boca. Vamos nessa, professor Damas Azevedo aqui na área. É um prazer estar com você aqui de novo. Já vou começar o vídeo fazendo aquele trabalho que você adora. Não esquece, se inscreve no canal se você não está inscrito ou inscrita ainda. Se já está inscrito ou inscrita, dá aquele like, compartilha esse vídeo, ativa a notificação, todo aquele negocinho tradicional para você mostrar que você gosta de mim e eu não desistir de gravar vídeos para vocês. Mentira, eu não vou desistir, mas poxa, dá aquele incentivo que não custa nada, né? Também não esquece de comentar o que você achou desse vídeo lá no final, claro, espera ver primeiro. Né? Apesar que todo mundo gosta muito de mim, então já vão colocar, nossa, maravilhoso, obrigado, então, que eu mereço. Mas espera até o finalzinho do vídeo, comenta aí, vamos trocar uma ideia. Mas vamos trabalhar? Eu quero trazer para você nesse vídeo as minhas apostas de direito administrativo para o nosso concurso TSE unificado. Sempre lembrando que, eu nunca faço um projeto de futurologia na minha vida, então eu não estou dizendo aqui o que vai cair, eu estou dizendo quais são as principais apostas pelo meu conhecimento. E dois, o meu conhecimento se baseia em estatística, se baseia em estatística. O que eu falei? Se baseia em estatística, não corta não. Obviamente, estatística retirada da própria banca, porque você não está fazendo prova para o TSE, você está fazendo prova para a Sebrasp. Você precisa conhecer a sua banca para chegar no dia da prova e poder enfrentá-la com tranquilidade, sem tomar nenhuma rasteira e não ter nenhuma surpresa. Logo, eu fiz o levantamento em 2024 dos principais tópicos de cobrança da Sebrasp com base no nosso edital, claro. Porque tem assuntos, por exemplo, que o edital não traz e que a Sebrasp costuma cobrar com uma certa relevância, tá? Mas eu trouxe para você aqui o top 3 dos assuntos mais cobrados em 2024 e vamos para a tela para a gente começar logo e não perder tempo. Primeiro assunto que eu trago para vocês aqui, licitação, não tem fuga, licitação é um assunto muito importante. O nosso edital deixa claro que ele vai cobrar licitação ali e observando, claro, que a gente está trabalhando aqui como grande objetivo a ideia de todos os cargos, lembrando que analista judiciário tem outro planejamento, apesar que a licitação está ali também. Mas a ideia de licitação que a nossa banca traz é o tradicional, princípios, modalidades, contratação direta, tipos, né, que na verdade são os procedimentos auxiliares, que eles ainda usam terminologia da Lei 8666, a banca. Mas, cara, não tem como fugir. Quando você vai estudar a Lei 14.133, com base nessas mudanças sofridas aí no sistema de legislação, não tem como fugir de modalidade. Modalidade é um ponto tradicional. A Sebrasp cobrou diversas questões em 2024 sobre modalidade. Então tem duas jogadas que ela gosta de fazer muito. Falar sobre diálogo competitivo, que é a novidade da Lei 14.133, e fazer a comparação entre diálogo competitivo e o procedimento de manifestação de interesse, o PMI, que você encontra lá em procedimentos ou instrumentos auxiliares, tá? Então, só para lembrar, o diálogo competitivo, eu gosto de brincar, que é o método de licitação em que a administração reconhece sua total incompetência e incapacidade de realizar aquilo que ela busca. Né? Então, basicamente, a administração bota a mão na cabeça e, putz, o que eu vou fazer, cara? Eu não sei, eu preciso fazer tal coisa, eu sei que dá para fazer, mas eu não faço ideia. Como eu não faço ideia, não tem como montar um edital. Como é que eu vou fazer um edital se eu não faço noção de como que eu vou realizar essa determinada função? Vou ter que chamar o povo que entende. Chama as empresas privadas e fala, meu povo, ó, eu vou licitar. Aliás, eu já estou iniciando a licitação. Porém, nessa primeira etapa, eu quero um diálogo. Depois a gente vai para a competição, entendeu? Diálogo competitivo. Há quem diga erradamente que o diálogo competitivo são duas licitações. Mentira. É uma licitação em duas etapas, pelo amor de Deus. Você tem o diálogo, em que as empresas convocadas ou interessadas, elas vão apresentar propostas, soluções para aquela necessidade do Estado. Depois do diálogo, e isso daqui é uma divisão minha, tá? Diálogo, competição, é só para facilitar. Depois dessa etapa de diálogo, a administração usa a solução apresentada para formatar aí sim um edital específico de licitação. Porém, já é licitação, tá? Antes de tudo, já é uma licitação, porque eu tenho primeiro o edital de convocação de participação. Beleza? Primeira coisa, então, quando que o diálogo competitivo acontece, quando a administração não sabe o que está fazendo. Segunda coisa importante, qual é a diferença da licitação para procedimento de manifestação de interesse? Cara, o PMI, ele é muito diferente, tá? No PMI, a administração convoca empresas privadas interessadas para apresentarem uma solução para uma necessidade específica do Estado. É muito diferente do diálogo competitivo. Brincadeiras à parte, o PMI surgiu na instituição privada, ele é uma lei privada que nós absorvemos na Lei 14.133,
A grande diferença é que no PMI eu não tenho nada a não ser uma mera consulta. Enquanto no diálogo competitivo a etapa de consulta ela é uma fase da licitação, no PMI eu não tenho licitação. Eu tenho uma consulta, se o Estado quiser ele licita, senão ele pode abandonar e dane-se. Então, se uma empresa vai lá, faz estudo, gasta dinheiro, chama perito, blá, 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 faz uma proposta, uma solução, melhor dizendo, e apresenta a solução à administração, olha, poxa, legal, obrigado, joga no lixo, vai embora, dane-se. Ah, mas e tudo que eu paguei? Fazer o quê? Não tem nenhuma promessa de licitação ali. Então, o PMI é uma consulta. O diálogo competitivo é uma consulta que vai gerar uma licitação. É isso, tá? Basicamente, essa é a diferença entre eles. Então, vamos lá. Acerca das diretrizes orçamentárias do CIAF, parece até direito financeiro, né? Ou contabilidade, ou administração financeira orçamentária, dane-se. Da despesa pública, da modalidade de licitação, do meu cachorro, dos contratos e das compras, julgo o item seguinte. Caso seja impossível, na realização de uma licitação, satisfazer a necessidade da administração sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, é cabível utilização da modalidade de diálogo competitivo. Perfeito. Porque, veja, qual é a lógica aqui? Eu quero fazer uma coisa, eu não sei como eu vou fazer, e se eu não adaptar o que existe por aí, para mim não vai ser satisfatório. Só que, óbvio que eu, como administração pública, eu não tenho como adaptar. Eu preciso procurar as empresas que são especializadas naquele setor ou naquela função e perguntar, dá para adaptar? E se der, como? Então, a grande lógica é que eu não sei como é que eu vou formatar o procedimento licitatório porque eu não faço ideia da adaptação que vai ser necessária para conseguir atingir o meu objetivo. Então, sempre perceba isso na questão. A administração, se ela senta, ela consegue montar um edital tranquilamente? Não, não consegue. Então, chama o diálogo competitivo. Consegue, chama a concorrência, que normalmente é o lado mais complexo ali, que anda lado a lado. Tranquilo? Simples, mas importante e eficaz. Segundo ponto importantíssimo é sobre controle da administração pública, tá? E óbvio que você vai focar, sei lá, 90% da sua energia em controle legislativo. Eu já sei que agora eu falei isso, ficou todo mundo, como assim, Dalma? Isso aqui é controle da administração? Eu tenho que focar em controle administrativo? Sim, mas, porra, convenhamos, controle administrativo você vê em ato, você vê num monte de momento, então a questão de recurso, a questão de cassação, a anulação de ato... Quando você fala em controle judicial, você vai ver no direito constitucional, você vai ter remédio constitucional, você vai ter as ações constitucionais. Agora, controle legislativo, não. Controle legislativo... Ah, mas eu estudo o processo legislativo. Aqui é diferente. Porque aqui a gente está falando do controle feito pelo legislativo sozinho e pelo controle feito pelo legislativo junto com o Tribunal de Contas. Então, controle político, controle financeiro, essa jogada. Mas, apesar que você gostou do mais? Te acordei, né? Apesar de saber que você está gastando 90% do seu suor com controle legislativo, é bom que você saiba que você não pode ignorar a classificação do controle, que é sim um assunto que a Sebrasp gosta. Vamos lá. Julgue o item a seguir, relativo ao controle da administração pública. Assim que é bom, objetivo, direto e vamos embora. No que diz respeito à tempestividade das ações do controle interno, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Essa questão, para mim, ela tem vários pontos que me chamam a atenção. E vários pontos que eu tenho certeza que dão uma tremida na cabeça para você dizer que está errado. Primeiro ponto, a questão de verificação de legalidade quando se fala em controle interno. Ou quando se fala em controle da administração. Porque às vezes a gente esquece, né? Cara, o controle da administração, o controle administrativo, ele faz tanto legalidade, que é a possibilidade, inclusive, de anular, cassar atos, quanto de mérito, que é aquele controle sobre conveniência e oportunidade do ato. Tá? Então, é óbvio que o controle administrativo também absorve a possibilidade de legalidade. Segundo ponto interessante é quando ele fala em controle interno, né? Sim, mas tem controle interno e controle externo administrativo. Não tem problema. Tá? Então toma cuidado para você não ficar achando também que mas o controle interno, ele também tem o externo. Sim, aqui a questão em momento nenhum falou que é o único tipo de controle. Tá? Até porque você pensa controle externo de legalidade, aí já é complicado, né? Para você fazer um controle de legalidade tem que estar dentro da sua estrutura. O externo é feito pelo judiciário, deixa com eles lá. Tá? E, consequentemente, como falou controle interno, falou legalidade, você já começa a... Não, por legalidade não tem isso daí não, é controle de legalidade, tem nada a ver com tempo, tal, tem. Inclusive, essa palavra aqui é a palavra que destaca,
O que é tempestividade para quem não conhece, para quem não é do direito? Respeito ao prazo. Dentro do prazo, apesar que hoje o entendimento antes do prazo também está sendo aceito, finalmente, mas é dentro do prazo. Então, quando você age com tempestividade, você agiu dentro do prazo previsto. Se você faz algo fora do prazo, 10 dias, passaram 15, você está agindo de forma intempestiva. Então, quanto à tempestividade das ações, ou seja, quanto ao tempo, ao momento do controle, cara, isso aqui é tradicional em doutrina, né? Classificação quanto ao momento. Momento, tempo, tempestividade, tudo a mesma coisa. Então, é uma questão fácil, mas que pode gerar uma cabeçadinha na parede, né? Porque tem umas palavras diferentes. E detalhe, tá? Cuidado com doutrinas não consolidadas, porque tem doutrina não consolidada que não considera concomitante, mas é não consolidada. Doutrina séria aceita isso aqui tranquilamente. Porque sim, na questão de tempo, o controle pode ser feito prévio ao ato, pode ser feito ao mesmo tempo que o ato está sendo executado. O exemplo comum são os contratos administrativos. E pode ser feito posteriormente ou subsequentemente. Usou só um sinônimo. Então, gabarito certinho, questão bem complexa, não é uma questão fácil, mas que usa o que a Sebrasp gosta, tá? Sinônimos. Até porque a gente vive de doutrina, né? Fazer o quê? E por último, não menos importante, responsabilidade civil do Estado. Óbvio, né, que a gente tem que falar sobre isso. Ainda mais que a Sebrasp ama, que ela coloca aquelas histórias gigantescas, porque pegou fogo, porque, sabe? Em determinado município, durante uma tempestade, ainda bem, né, para mudar de fogo, tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada numa praça pública administrada pela prefeitura local, isso aqui é importante pra cacete, caiu sobre um veículo particular estacionado no navio, o qual sofreu danos significativos. Acerca dessa situação hipotética, eu julgo o seguinte item. Isso aqui é um assunto interessante que, normalmente, quando eu dou aula disso, ou dava, né? Porque é raro a gente ter aula presencial hoje em dia. Infelizmente, eu sei que para você pode ser legal, mas para mim faz uma falta absurda. A pandemia, de tanta desgraça que nos trouxe, uma delas foi praticamente acabar com os presenciais. Eu gostava muito, mas tudo bem. A ideia de responsabilidade civil, ela é meio assim, eu sempre brincava, né? Pô, imagina que você está aqui assistindo uma aula e caiu um troço em cima do teu carro. O que você vai fazer? Você pode reclamar com a prefeitura, você pode buscar o dono do prédio, ou você vai sentar no meio-fio e chorar. A maioria pensa que é o efeito Marta Suplicy. Senta no meio-fio e chora. Vocês nem sabem que é a Marta Suplicy. Dá uma, atualiza, meu irmão. 2024, quase 2025 já, tá? Senta no meio-fio, chora e dane-se, né? E não é assim que funciona não, tá? Você precisa observar o contexto. Se a questão aqui falasse, uma pessoa parou o carro, veio a chuva, caiu um negócio em cima. Danou-se. Não tinha o que fazer, azar o teu, ou falta de sorte, que é uma palavra mais bonita, ou um termo mais bonito. Não podemos fazer nada, aceita que dói menos, aquelas frases lindas tradicionais, né? Então, ele deixou claro para mim que não é uma situação tão simplista assim. Ele falou que, primeiro, é uma árvore em péssimo estado de conservação, então a pessoa responsável por tratar a árvore, a pessoa, ou o grupo, ou o departamento não estava cuidando. Pode ter sido uma poda não feita ou mal feita, pode ter sido uma árvore que estava com cara que ia cair e ninguém fez nada para segurar. Mas dá uma tempestade, ninguém espera. Eu sei que a meteorologia normalmente erra, mas também não é mentira, acerta bastante, pelo menos aqui em Santa Catarina. Não os de Santa Catarina, que eles também erram. Mas a ideia aqui não é a tempestade em si, porque a tempestade sozinha não foi suficiente. A árvore, estando no péssimo estado de conservação, é que acabou cedendo e caindo em cima do carro. Entende essa lógica? Inclusive, ele fala aqui, localizado numa praça pública que é administrada pela prefeitura local, ou seja, jogou no rabex da prefeitura. Tá contigo. Você que administra, era você que devia ter cuidado. Se está em péssimo estado de conservação, é porque você não fez a sua parte. Qual o nome disso? Omissão. Então, primeira coisa importante, isso aqui é um caso de omissão do Estado. Sim. Mas não é caso fortuito, fosse maior, caso do cacete. Não, isso é caso de omissão do Estado, porque a questão deixou claro que era obrigação do Estado ter feito alguma coisa e ele não fez. Mas Dalma, em que momento fala que é omisso? Bom, se você não entendeu que péssimo estado de conservação tem a ver com omissão, mas ele foi lá cortar, só cortou mal. Omissão, não fez o trabalho decentemente. Não deixa de ser. Tá? Segundo a STF, nós temos dois tipos de omissão, né? Omissão genérica e específica. Genérica, o Estado não tem obrigação, mas poderia ter feito algo para evitar o problema. Específico, o Estado tinha obrigação. Qual é o caso aqui? Exatamente.
É isso aí. Aham, também acho. Entendeu? É específica, porque obviamente a gente está diante de uma situação em que deveria ter agido e não agiu. Se fosse uma árvore no meio da rua, que era da casa de um vizinho, que todo mundo sabe que tá uma merda, o vizinho foi viajar, foram lá na prefeitura, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A prefeitura não foi, ela foi avisada, mas não fez nada, a gente podia discutir o genérico. Mas tá dentro da casa da pessoa, a pessoa tinha que cuidar, eu sei, mas tá vindo para fora, sabe? Agora, quando é para administrar, o caso clássico de, poxa, o esgoto que transborda. Tem a culpa da sociedade? Tem. Mas vem cá, quem é que faz tratamento de esgoto? Entendeu? Então existem várias coisas. Estudar responsabilidade civil por omissão é uma coisa complexa, tá? Não é tão fácil assim não, por isso que a Sebrasp gosta. Mas convenhamos, estamos diante de uma situação de responsabilidade civil por omissão. E aí cuidado, tá? Que em regra, a responsabilidade por omissão ela é subjetiva. Subjetiva não privada, mas pública. Eu preciso provar a omissão, comprovar a omissão. Então, comprovar o péssimo estado de conservação. Só que o STF já manobrou. Quando a omissão é genérica, ela é subjetiva. Quando a omissão é específica, ela volta a ser uma responsabilidade objetiva. Então, basta apenas você mostrar que a árvore ter caído no seu carro é uma consequência dessa omissão do Estado. Não preciso comprovar que o Estado tinha obrigação de nada. É só mostrar que ele não fez a parte dele, tá? Então, vamos lá para a questão? Falei muito, eu sei. Acerca da situação, julgo o item, na hipótese, não há responsável... Parei. Eu não vou nem ler o resto, tá? Dá licença, eu não vou nem ler o resto. Tamo junto? Gostou? Achou legal? O que você achou dessas questões aí? Tem discussão dessa última? Pode ficar à vontade. Eu sei que tem essas manobras aí de o que é omissão, o que é não sei o quê. Muita atenção que a Sebrasp adora cobrar essa parte de omissão genérica específica, a parte de responsabilidade do Estado por ato legislativo, por ato judiciário, por obra, que são as situações meio que excepcionais, tá? A Sebrasp gosta de cobrar a teoria de risco administrativo integral, é óbvio, mas ela gosta muito de pegar esse lado aí que é, digamos, o lado B da responsabilidade civil do Estado. Tamo junto? E é isso. Essas são minhas 3 apostas, dentre várias que eu poderia fazer e acertar uma e depois tirar onda com a sua cara. Essas são 3 das minhas apostas, baseado no histórico da Sebrasp 2024. Pode ser que a tua prova não caia nenhuma? Pode, faz parte, né? Aí você me zoa depois e eu vou aceitar com o maior carinho, desde que a zoação seja também feita com carinho. Tamo junto? Beijo no coração. A gente se vê então numa próxima oportunidade.